Conteúdo muito interessante, porque a gente vai aprender isso aqui, ó. Vai aprender isso aqui, as finanças do filho pródigo, né? Um tema bastante curioso, no mínimo, né? Eu, pelo menos, aí nasci num lar cristão, né? No lar evangélico, e já ouvi várias e várias vezes, vocês também já devem ter ouvido aí várias vezes essa passagem do filho pródigo, né? Muito, muito falado. Mas hoje a gente vai ver ela numa perspectiva diferente, pela perspectiva financeira, né? Vendo como é que o dinheiro vai se comportando aí nessa história. Vamos ler para refrescar a nossa memória. Aqui eu vou ler rapidamente, né, esse texto, porque a gente vai meio que, eu não gosto dessa palavra, mas a gente vai meio que dissecar o texto, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque parece que a palavra está morta, né? Mas não é verdade. Muito pelo contrário, né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Continua transformando a minha vida, a sua vida, né? E todas as vezes que a gente lê o mesmo texto, parece que aquilo ali é uma nova mensagem, né? É uma nova informação que Deus quer passar para a gente. Então, vamos ler rapidamente aí Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou estar aqui com a minha versão, né? Eu sempre uso a versão King James e vou ler aqui para você, certo? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. Opa, fui olhar e me perdi, né? Uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhes dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar ali confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou os seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entremedos, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando na casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa a este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então ele arrasou ao pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Né? Um texto um pouquinho mais longo, né, que a gente está lendo hoje, mas sem dúvida fundamental para a gente poder fazer o nosso estudo de hoje, né? Você que está vendo aqui a nossa live pela primeira vez, você também que está vendo essa live aqui gravada, sabe que tem uma playlist aí com várias lives, né, tratando sobre assuntos diversos, né, assuntos sobre dívidas, sobre finanças para casais. Acho que foi a última live que a gente fez também, muito gostosa, foi muito interativa aí com o pessoal. Então falo também sobre cartão de crédito, sobre o que você fazer com o dinheiro da sua demissão, como se organizar financeiramente. Então, depois que você vir essa live aí, se você quiser, sinta-se à vontade aí para entrar na nossa playlist, conhecer melhor o nosso canal e ver todas as outras lives, tá bom? Então, vamos começar na live de agora. Vamos começar na live de agora com esses primeiros textos. Eu vou fazer dessa forma hoje, tá? Vou estar trazendo aqui os versículos e depois a gente vai estudando somente esses versículos aí que eu vou estar apresentando para vocês. Então, Jesus continuou falando justamente que
falando uma parábola, né, do recurso que Jesus utilizava bastante para poder falar de assuntos celestiais, né, espirituais, difíceis da gente compreender, né? Então ele usava-se desse recurso literário para poder fazer, né, uma comparação em que a gente pudesse entender melhor. E aí vai começando justamente com essa parábola, né, com essa história de um homem que tinha 2 filhos, e aí o mais novo reivindica para o seu pai, né, pedindo parte da herança, e o pai consentiu, né, concordou com aquilo que estava sendo pedido e repartiu essa herança. Né? O que a gente pode ver disso aqui? Né? Primeiramente, a gente vai vendo que este homem tinha 2 filhos, né? E 2 cabeças pensam completamente diferente. Né? Você pode ter aí filhos gêmeos, né? Que nasceram aí com segundos de diferença, mas certamente um pensa totalmente diferente do outro, né? Então a gente vai vendo justamente que tinham 2 filhos, mas era o mais novo, né? Que foi reivindicar o seu direito aí pela herança, que foi falar com o seu pai, né? O mais velho ficou quieto. Então, a gente vai primeiramente percebendo isso, né? Uma das coisas é que a maturidade vem com o tempo, né? Não quer dizer que o mais velho ele seja mais sábio, né? Mas há de se esperar, né? E há de se concordar também que a gente não consegue amadurecer assim de uma hora para outra, né? Até nas frutas, né? No meu tempo, a gente pegava um cacho de banana e quando queria que amadurecesse ligeiro, a gente botava dentro de um tambor com carburete, né? Não sei se você é desse tempo aí também, mas eu já fui várias vezes. Lembro de ter ido na mercearia, não é nem na mercearia, era no material de construção, né? A gente pegava lá, me deu uma pedrinha aí, uns casquinhos aí de carburete, que é pra gente agilizar aqui o processo. Mas, sem dúvida nenhuma, a maturidade ela vem com o tempo, né? O amadurecimento, né? O momento que a gente vai sendo formado, o momento que a gente vai consolidando esses conhecimentos, vem com o tempo, né? E aí, uma das formas de a gente amadurecer, né, uma das formas da gente aprender esse conteúdo, primeiramente, são com os nossos erros, com as nossas próprias experiências, né, nossos erros e acertos, né, as nossas experiências de vida, e também com os erros ou com os acertos de outras pessoas. Né? Então, é mais inteligente você aprender com os seus próprios erros e também com os erros dos outros. Uma vez eu li no livro dizendo o seguinte: por que a gente deveria aprender com os erros dos outros? Né? A pessoa explicou da seguinte forma: rapaz, eu não vou viver tempo suficiente para poder aprender com os meus próprios erros, com as minhas cabeçadas, né? As minhas batidas de cabeça. Então, eu vou e aprendo com os outros, né? Porque aí eu consigo ganhar tempo na minha jornada, na minha trajetória, né? Uma coisa interessante também é que ele pede a sua herança antecipada, né? Que eu trouxe só alguns trechinhos aqui, né? A gente não vai se aprofundar aqui falando sobre herança, mas o que é que no dicionário diz o que é uma herança, né? Pelo menos a herança patrimonial. Você que estava aí na última live, na live de finanças para casais, eu te falei que herança não era só isso, né? Que justamente você deixar um legado para seu filho, né? Para seus netos, é também uma forma de herança, né? Mas aqui estamos falando de patrimônio mesmo, a gente está falando de dinheiro mesmo, né? Então, herança patrimonial é uma transmissão de patrimônio, né? As coisas que você acumulou aí durante o seu trabalho, um carro, uma casa, uma fazenda, uma casa na praia, né? Todos os móveis, imóveis que você tem, tudo que você construiu, todo que é seu patrimônio, ele é entregue aos seus sucessores legais, né? Uma forma daí de você preservar o patrimônio na família, né? É evidente, assim, que as pessoas vão trabalhando, vão acumulando, vão deixando isso para os seus filhos, e a ideia é de preservar e acumular mais esse patrimônio, né? Se todos exercerem aí o quesito do trabalho, né? Que é a forma bíblica de enriquecer, né? Então esse patrimônio vai acumulando cada vez mais. Então, é muito bom, né? É saudável, é recomendado também pela Bíblia que você acumule bens para os seus filhos, né? Existem alguns pais que não, meu filho vai ter que aprender tudo na marra, eu não vou deixar nada para ele, porque eu vim no mundo sem nada, então ele também tem que ser assim. Mas a Bíblia diz aí em Provérbios 13, justamente que um homem bom deixa a sua herança para os filhos de seus filhos, né? Então ele deixa uma herança, né? Fez um acúmulo de patrimônio grande o suficiente não só para a sua próxima geração, né? A geração do seu filho, mas também a geração do seu neto, né? Então é importante, é saudável que você faça isso. E uma das coisas que a gente vai ver aí é que é possível fazer isso com uma boa gestão financeira, com uma boa educação financeira para você justamente dar valor ao seu dinheiro, né? E aí ele vai e reparte a sua herança em vida, né? Eu confesso a você, engoli um bicho aqui. Eu confesso para você que essa parte de repartir herança em vida eu achava um negócio meio estranho, né? Então, porque eu pensava da seguinte forma, né? Não. Enquanto a pessoa trabalha, todos aqueles bens pertencem a ela mesma, né? Então, se a pessoa divide seus bens enquanto está viva, ela finda
os últimos dias dela é como se ela estivesse morando de favor, né? E às vezes algum filho aí se chateia do pai, expulsa de casa porque já conquistou o que queria, que era a herança, né? Mas aí, quando eu estava preparando esse material aqui para trazer para você, eu fiquei pensando, poxa, será que esse fato desse homem, né, desse pai, ter feito a herança em vida, será que teve outras pessoas também que fizeram isso, né? Aí eu fiquei me lembrando justamente dos patriarcas, né? Principalmente aqui Abraão, Isaac e Jacó, como é que era feita essa sucessão do patrimônio. E aí realmente eu constatei que eles faziam isso em vida sim, né? Você vê vários momentos lá, Abraão convoca, né? Ou Isaac convoca, né? Você lembra aí de Isaac, quando ele teve Jacó e Esaú, que é justamente aquele episódio, né? Que Jacó se disfarça aí do seu irmão. O próprio Jacó, quando já está mais velho, reúne todos os seus 12 filhos, né? E aí vai dizendo qual é a parte da herança de cada um. Então, eles faziam isso sim, né? Então eu percebo que era um costume aí da época, né? E claro, eu estou falando dos patriarcas, que é milhares e milhares de anos desse tema que a gente está tratando hoje aqui de Jesus, né? Mas aí foi uma referência que eu pude lembrar, né? Justamente do início, né? Da nação de Israel, que era esse costume de falar da herança em vida, né? Só que uma coisa que eu percebi é que isso acontecia somente na velhice, nos últimos dias de vida, né? Porque aí eu entendo que é justamente porque é um momento em que o pai já ensinou tudo o que podia para os seus filhos, né? Então, quando ele estivesse lá no seu leito de morte, nos últimos dias da sua vida, ele já pôde passar todo o seu conhecimento para os seus filhos. Então, os seus filhos tiveram o maior tempo possível para amadurecer. E aí sim era feita essa redistribuição dos bens, né? Essa partilha dos bens. E partia do próprio pai, né? Ele que chamava os seus filhos e dizia, né? Então a gente vai vendo aqui umas inversões, né, desse filho mais novo, alguma quebra aqui de paradigmas que ele trouxe para esse contexto, né? Qual que era o pensamento desse filho mais novo, né? O que é que ele estava pensando quando ele fez essa proposta ousada, né? Porque claramente que ele sabia como que era os costumes da época, né? Mas é como se a gente fosse hoje, né? Até hoje, esse é um assunto bastante, como é que eu posso dizer, não é um tabu, mas que a gente é pouco costumeiro de falar de herança, né? Porque a gente realmente só começa a pensar de herança quando os nossos pais morrem, né? E a gente não lembra isso com muito bons olhos, porque tá, veio a casa, veio o carro, veio o dinheiro, mas o que eu queria mesmo era a presença do meu pai aqui, a presença da minha mãe aqui, né? Quem já passou por esse momento do luto sabe o quanto que a saudade é grande, né? Nesse sentido. Então, o intuito não é o dinheiro em si, né? Era o momento, a presença, os conselhos, né? Isso pelo menos para quem, graças a Deus, pôde ter um bom pai, uma boa mãe, né? Teve um bom relacionamento, que infelizmente não é o padrão, não é o costume de muitas famílias também, né? Então, o que é que esse filho estava pensando? O que é que esse garoto estava pensando quando propôs ao pai, né? Ele estava pensando que o dinheiro resolvia tudo. E aqui, um dos temas que eu quero trazer também é que ele pensou que ficaria rico rapidamente, né? Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou acordar cedo? Para que eu vou suar? Para poder conquistar um patrimônio, para gastar lá na frente. Joás vive me dizendo aqui, né, toda quarta-feira e também ficar fazendo postagem aí direto, dizendo que eu tenho que administrar bem meu dinheiro, que eu tenho que pensar no futuro e tudo mais. Mas, cara, respeitar os outros, tem que respeitar os acordos trabalhistas, tem que respeitar aí os acordos comerciais, tem que respeitar os mais velhos. Cara, criar valores, né? Negócio de família. Cara, que nada. Eu quero lá saber disso. Né? Eu acho que era isso que estava passando na cabeça dele, né? Porque ele queria o dinheiro, cara. Ele queria o dinheiro, é aquele tipo de pessoa que pensa que o dinheiro pode resolver todos os problemas, né? Existe um versículo na Bíblia que diz assim: que o vinho é bom, que alegra todo mundo, deixa todo mundo feliz, mas isso é conquistado com dinheiro, né? Então, a gente, como utiliza-se do dinheiro para conquistar todas as coisas, né? Porque eu estou aqui falando com você porque houve dinheiro envolvido, né? Existe dinheiro envolvido, a própria eletricidade, a própria internet que você está consumindo aí, você tem que pagar mensalmente por ela, né? A iluminação, que eu estou aqui também, né? Todos os aparatos que eu estou fazendo aqui, tudo isso custou dinheiro, a camisa, então tudo envolve dinheiro, né? Então, cria-se esse estigma aí na sociedade de que você tem mais dinheiro, de que você deve ter mais dinheiro, que o dinheiro é o propósito, é o fim, né, de todas as coisas, porque se você tiver dinheiro, certamente você está muito mais feliz, né, você vai conseguir fazer muito mais coisas. Então, isso aí encheu o coração desse jovem e ele estava pensando nisso, resolve todos os problemas, né? Eu também, uma coisa interessante aqui, que eu percebo, não é o tema dessa live, mas só aproveitando aqui o gancho, é que algumas pessoas estão com problemas financeiros, né, sejam elas endividadas, sejam elas que estão insatisfeitas aí com o seu trabalho, elas pensam que se ganhar mais dinheiro, elas vão conseguir ficar melhor, né?
Mas aí você vai ver mais na frente, aí eu vou comentar que não é bem assim que acontece, né? Porque dinheiro não resolve todos os problemas. Então, esse jovem filho, né, pede para o seu pai a herança antecipada, né, que se você também pode interpretar dessa forma, que é solicitando, pedindo a morte, né, que seus pais morram logo, né, e que o intuito ali é justamente ter os bens que ele adquiriu, né. E aí, uma coisa bacana que tem nesses dois versículos que eu nem comentei, é justamente dessas pessoas que querem ficar ricas rapidamente, né? Um homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune, né? Diz lá em Provérbios, outro provérbio diz que a conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado, né? Justamente mostrando que existem algumas regras na construção do patrimônio, então a gente entende que a construção de riqueza não é feita da noite para o dia, não é feita num estalar de dedos, não é feita rapidamente, né? Quem faz isso, né? Quem vai procurando esses atalhos, esses meios, certamente não vai fazer isso por meios legais, né? Geralmente você vê pessoas aí que estão, sei lá, estão traficando drogas, estão fazendo algum tráfico internacional, estão de certa forma descumprindo a lei, estão agindo de uma forma corrupta, né? E certamente Deus não deixa essas pessoas impunes, né? E outra forma que a pessoa pensa em enriquecer rapidamente é através da herança, né? E você vê, infelizmente, muitos filhos fazendo aí atrocidades com seus pais, visando justamente o seu patrimônio, visando aí algum seguro de vida que o pai ou a mãe tenha, né? Visando essa questão do dinheiro. Infelizmente, gente. Mas justamente a gente tem que colocar esses assuntos para fora, porque a gente vai percebendo que o dinheiro, muitas das vezes, ele é a motivação para todas as coisas, né? Por isso que já tem o versículo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque por causa dele, as pessoas fazem de tudo, né? As pessoas que amam, que idolatram o dinheiro, fazem de tudo para poder conquistá-lo, né? Você percebe aqui que eu não digo que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, muito pelo contrário, meu intuito é que você saiba lidar melhor com o seu dinheiro e que você aprenda um outro lado do que talvez tenham te ensinado sobre dinheiro, né? A gente aprendeu muitas das vezes, essa aí é tema de uma outra live que eu posso trazer aqui. A gente aprendeu muitas vezes que o dinheiro é sujo, que quem é rico não vai para o céu, né? E na verdade a Bíblia vai trazendo muitas outras coisas, né? O próprio exemplo aqui que eu falei de Abraão, de Isaac, de Jacó, são homens riquíssimos, muito prósperos e que Deus fez isso, né? Mas isso é um tema para uma próxima live. E um fato interessante aqui que acontece também é que os dois filhos receberam a herança. Não foi só o filho mais novo, o filho mais velho também recebeu. Depois a gente vai falar do filho mais velho, né? Mas vamos focar aqui no irmão mais novo, né? Então vamos lá, versículo 13 diz que não passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partiu para terras distantes e esbanjou todos os bens, vivendo de forma irresponsável, né? Ele já começou aqui a colocar o seu plano em ação. Claro, ele já deve ter pensado antes, né? Ah, vou falar aqui com meu pai, vou pedir aqui a minha herança antecipada, não estou gostando mais de estar aqui, eu brigo muito com meu irmão, brigo muito com meu pai, aqui não dá mais para mim e tudo mais, então, pai, me dá meu dinheiro, porque eu já sou grande, eu já sou dono da minha vida, já sei o que eu quero, então me dá o dinheiro que eu vou me embora, né? É isso que muitos filhos adolescentes, eu mesmo já disse muitas vezes com meu pai e para minha mãe, né? Quando eu estiver grande, quando eu começar a trabalhar, eu vou sair daqui de casa, eu vou fazer o que eu quiser, né? Aí quando a gente chega nessa idade, a gente vai vendo que o que eu quiser é pagar os boletos, né? A gente vai pagando as contas. Mas enquanto a gente tá jovem, a gente tá pensando nisso, né? Não experimentou, tá imaturo ainda, né? Tá verdinho, como a gente diz, né? Então, esse jovem estava pensando justamente em viver intensamente o dia de hoje. Não queria esperar o pai morrer, não queria esperar para trabalhar, para conquistar, né? O seu patrimônio. Ele queria viver hoje, cara. Ele era daquela turma aí do isso eu morrer amanhã, né? Pô, Joyce, pra que trabalhar 10, 20, 40 anos para eu poder usufruir esse patrimônio, esses negócios? Poxa, eu quero viver hoje, se amanhã eu estiver morto, né? E aí você já sabe o meu posicionamento acerca disso, né? Porque estatisticamente é muito mais provável de que você não morra amanhã. Claro que o futuro a Deus pertence, mas a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado cada vez mais. Então, hoje um brasileiro em média aí vive até os seus 72 anos. Então, se você não tiver nenhuma fatalidade, meu amigo, então certamente você deve ir para essa faixa etária. Então você tem uma longa estrada pela vida, né? E a pergunta que fica é: e se você não morrer amanhã, como é que vai ficar, né? O fruto das suas escolhas hoje vão refletir muito lá no futuro, né? E ele pensou também em ter uma vida de rico, né? Ah, agora eu vou estar rico, vou receber essa herança aqui de papai, e eu vou estar rico, vou gastar todo o meu dinheiro.
é que eu quero trazer uma reflexão para você, né? Aquelas pessoas que realmente são ricas, né? Você deve ver aí na televisão, ou você deve aí acompanhar também pelo YouTube, essas pessoas aí que são ricas, ricas de dinheiro, né? Não tô falando rico de amor, rico de bondade, de conhecimento, não. Tô falando rico de bufunfa mesmo, de dinheiro, né? O que é que essa pessoa faz com o dinheiro dela, né? Como é que você observa essa pessoa lidando com o seu dinheiro? Não, Joyce, eu vejo os famosos aí, né? Viajando a todo tempo, torrando seu dinheiro, comprando iate, fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? Mas eu quero que você comece a perceber também se o hábito de consumo dele, né? O quanto que ele é compatível com o padrão de vida. Porque, poxa, jogador de futebol, né? Jogador de futebol ganha lá não sei quantos milhões por ano. Então, meu amigo, se o cara ganha milhões e milhões por ano, o cara não puder comprar um carro bacana, o cara não puder ter um iate, o cara não puder viajar, pô, o que é que ele tá fazendo com o dinheiro dele, né? Tá entesourando para quem? Mas aí você percebe também que aquele cara vive torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Todo dia é uma festa mais louca do que a outra, vive esbanjando dinheiro como se não fosse acabar. Então, geralmente, essas pessoas, depois você vai ver que não tem um bom final, né? Então, queria que você refletisse também nesse sentido, né? A questão de como é que o rico, né? Aquele rico, aquela pessoa que eu vejo que tem muito dinheiro, ou você pode até pensar aí nos seus familiares, pessoas mais próximas de você, né? Não necessariamente pessoas ricas, mas pessoas que são bem-sucedidas no seu trabalho, perceba como é que elas lidam com o seu dinheiro, né? Tem gente que sempre vive ali no limite. Se ela ganha, vai lá, se ela ganha seus 10, 15, 20 mil reais por mês e ela quer manter aí um padrão de festa, de viagens constantes, né? Ela sempre está ali no limite do que ela ganha, certamente essa pessoa vai estar dependendo muito do seu trabalho, né? Ela não pode se dar ao luxo de, por exemplo, tirar um ano sabático, ela não pode tirar um mês de férias, ela não pode sequer adoecer, né? Se ela não for um funcionário público, eu estou lhe dizendo, né? Então, queria que você refletisse nesse sentido, né, de como é que os ricos gastam dinheiro e também acerca dos valores. Poxa, será que o dinheiro ele separa as famílias? Né? Porque a gente estava vendo aqui que foi só o mais novo receber esse dinheiro, que a primeira coisa que ele fez foi embora. Será que é realmente o dinheiro que está separando a família? Ou será que já era, né, fruto do plano dele fazer toda essa articulação, né? Eu acredito que assim, tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, é justamente naquela passagem de Ananias e Safira, quando eles retêm parte do dízimo, né, parte da oferta, da contribuição que eles estavam dando ali para os apóstolos. E tem uma coisa que, se eu não me engano, o apóstolo Pedro diz o seguinte, né? Ananias, o terreno era teu, você vendeu porque quis, você quis entregar o dinheiro para a gente, e se você vendeu, se você estava com dinheiro, o dinheiro estava em seu poder. Então, por que você decidiu fazer isso, né? Então, é uma coisa interessante, porque o dinheiro ele assume a identidade, né, da pessoa que o possui. Então, se esse jovem já estava com um pensamento aí, né, de se separar, de sair da sua casa, de ir para terras distantes, né, de não ver mais ninguém, certamente o dinheiro foi utilizado com esse fim, com esse propósito, né? Mas não era não é o intuito do dinheiro, né? O dinheiro ele é neutro, né? No seu sentido, o papel, né? Ele é neutro. Mas aí ele adquire a identidade daquele que o possui. Então, aquele jovem utilizou esse dinheiro para poder fazer isso, né? Então, como foi que ele viveu, né? Como é que ele foi que ele viveu esses anos, né? A Bíblia não diz quanto tempo exatamente, mas ele passou vários tempos aí utilizando esse dinheiro de forma irresponsável. E isso acontecia, claro, porque que ele não tinha uma educação financeira, né? Ele também era imaturo, como a gente já falou, não tinha temor a Deus, porque cá para nós, né? O cara chegar a desejar a morte do seu próprio pai ou a morte da sua própria mãe com os fins puramente financeiros, né? Essa pessoa não tem um temor a Deus, né? E aí, eu quero trazer para você também outros exemplos, né? Eu peguei um textozinho curto, né? Um tema bastante gostoso que eu gosto de falar, mas aí se eu pegasse um vídeo grande ia alongar muito mais. Então, eu tenho um vídeo aqui para te mostrar, ilustrando um pouquinho, né, de outras pessoas que ficaram ricas instantaneamente, como é que isso e o que é que aconteceu, né, na vida dela. Já imaginou o que você faria se ganhasse na loteria? Iria fazer investimentos ou torrar tudo por aí com bobagens? Saiba que muitas pessoas têm a segunda opção como resposta, e são desses que vamos falar hoje. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro brasileiros que ganharam na loteria e gastaram tudo.
Esse é Jesus Silva de Fonseca, um idoso que atualmente trabalha vendendo bilhetes de loteria. Na verdade, esse é seu trabalho há muito tempo, mas que ao ganhar cerca de 2 milhões na loteria, teve a oportunidade de largar o emprego e ter uma vida mais tranquila. Desde o início dos anos 80, que Jesus ganha seu dinheiro vendendo bilhetes de loteria na frente das lojas e bancos de Macapá. Em 1983, de maneira totalmente inesperada, ele ganhou um valor equivalente a 2 milhões de reais nos dias atuais. O mais incrível é que o prêmio veio de um dos bilhetes que ele mesmo vendia. Na época, Jesus tinha apenas 33 anos e tinha tudo para mudar de vida e nunca mais trabalhar nas ruas. Muitos tinham a certeza de que ele iria investir o valor recebido, mas nem sequer uma casa ele comprou. Em menos de 6 meses, ele gastou todo o dinheiro com festas, mulheres e viagens. Claro que diante de tanto gasto supérfluo e sem planejamento, ele acabou ficando sem nada e precisou voltar a vender os bilhetes de loteria. Em 2016, aos 69 anos, ele deu uma entrevista ao G1 e revelou que se arrepende muito de não ter poupado o dinheiro que recebeu. Inclusive, na época, o gerente do banco de onde foi retirado o prêmio o incentivou a fazer aplicações para que seu dinheiro rendesse. Mas a única coisa que ele pensou foi em gastar tudo o que podia e se divertir como nunca havia feito. Jesus afirma que se tivesse a oportunidade de ganhar o prêmio novamente, faria tudo diferente. Teria calma ao gastar e faria investimentos. Apesar do arrependimento, ele disse que pelo menos aproveitou muito e que esse período de sua vida ficará marcado para sempre. Nivaldo, um morador da Bahia, também tirou a sorte grande e ganhou 1,5 milhão de reais. Na época ele trabalhava em uma fazenda e após ganhar o prêmio resolveu comprá-la. Segundo o idoso, o seu antigo patrão cobrou um valor muito mais alto do que realmente valia a fazenda, mas por gostar muito daquele lugar, resolveu comprar mesmo diante das condições desfavoráveis. Além disso, ele não se preocupou em poupar dinheiro e gastou tudo com bobagens. Inclusive, fretava aviões frequentemente para assistir o seu time jogar. Aos poucos, tudo o que ganhou na loteria foi acabando e ele ficou bastante endividado com tantos gastos que havia feito. Diante da situação, ele precisou vender a fazenda que havia comprado de seu ex-patrão para pagar as dívidas. Ele ficou sem nenhum dinheiro e, para sobreviver, acabou se tornando catador de latinhas. Durante muitos anos, trabalhou em uma usina de reciclagem no Goiás e só parou quando se aposentou após apresentar problemas de saúde. Em sua última entrevista em 2016 para o Domingo Espetacular, ele afirmou ter apenas um imóvel, onde vive com sua esposa, mas a casa não é fruto do prêmio da loteria, e sim da bondade de seus amigos próximos, que deram dinheiro para que ele tivesse um lugar para morar. Ao ser perguntado sobre como foi ter sido um milionário algum dia, ele respondeu que faz tanto tempo que nem consegue se lembrar dos detalhes, mas se lembra de ter empregadas em sua fazenda e roupas bonitas. Apesar de tudo, ele não se arrepende de ter gasto todo o dinheiro e disse que preferia nunca ter ganhado na loteria, pois na época não se sentia feliz. Hoje, apesar de viver uma vida bastante humilde, ele garante que é muito mais feliz e realizado. Viu aí como é que estava... Cadê os slides, né? Viu aí como é que foi essa situação desses dois, né? Quis trazer outras pessoas, mas se a gente trouxesse ia se atrasar um pouco mais. E aí você viu aqui várias e várias pessoas, né, que têm esse comportamento. Aqui nessa reportagem trouxe apenas dois, né, de pessoas que ficaram ricas, né, inesperadamente, né, ganharam aí na loteria, né, o desejo aí quantas pessoas fazem aplicam o seu dinheiro aí em apostas, né, querendo enriquecer rapidamente, em ter essa vida dos sonhos, né, em gastar esse dinheiro aí desenfreadamente. Então, a gente está lendo aí um texto de não sei quantos mil anos atrás, mas a história continua se repetindo até hoje, né? Só vai mudando o nome dos personagens, né? Mas até o próprio hábito, né, do gasto, ele é muito parecido, né? Vai gastar com bebidas, vai gastar com drogas, com mulheres, né? Infelizmente, é o que acontece. Então, justamente eu quis trazer esses dois exemplos, e aí tem outros, sei lá, pessoas que ganharam no BBB, pessoas que ficaram famosas aí com alguns sorteios, né? E coisas demais, o que é que elas fizeram com esse dinheiro. Então, aqui responde, né, aquela nosso primeiro questionamento, né, da questão do dinheiro, né, se ter mais dinheiro resolve os nossos problemas. A gente está vendo aí pessoas
que eram simples, né, da sua forma, no seu trato com o dinheiro, receberam uma bolada, né, e elas gastaram como pensou que deveria ser gasto, e aí depois elas voltaram para uma condição muito parecida com a que estava antes de ficar rico, ou muitas das vezes acontece dela ficar até pior, né, ela exagera na dose e também piora a sua situação depois. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção nesse vídeo aqui também é porque falou-se acerca do gerente do banco, né? Aquele primeiro caso lá, acho que era até Jesus não doou, né? Que ele deu um conselho lá pro senhor fazer algumas aplicações e viver daquilo, e aí ele não quis. Aqui eu quero te alertar já para uma coisa, da questão do juízo de valor, né? Que acontece com as instituições bancárias em geral, né? A gente tem como premissa de que o gerente do banco, né, como ele lida com essas questões financeiras, geralmente essa questão de crédito, né, vai lá pedir um empréstimo para ele, então ele fica analisando, então a gente tem um entendimento de que essa pessoa entende mais de finanças do que a gente, então a gente vai lá querer se aconselhar com essa pessoa para saber aonde aplicar o nosso dinheiro. Então, fique muito atento com isso, porque infelizmente muitos, né, dos gestores, né, até hoje, dos gestores de banco, eles na verdade são vendedores, né, são vendedores de um produto financeiro. Então eles estão ali querendo bater as metas dele. Então certamente ele vai querer te oferecer aí um plano de vida, um seguro que você não precise ter, né, mas ele vai te empurrar, ou ele vai colocar uma aplicação que não é saudável para você, ou que não é rentável, né, para você, que não condiz aí com o seu plano, né, de vida. Então fica aqui o alerta, tá? Para que você vá buscando o conhecimento, né? Eu vou na linha de pensamento de que assim, você busque se educar financeiramente para que você tome as suas próprias decisões, né? Porque eu acho que é um preço muito grande a gente terceirizar, né, os nossos recursos, né, que a gente trabalha tanto, a gente sua tanto para conquistar e coloca ele ali na mão de uma pessoa que a gente confia, mas aí essa pessoa depois se mostra não tão confiante e aí todo o nosso dinheiro se perde, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas na ganância, né, na pressa de querer enriquecer e aí vai na conversa de qualquer pirâmide financeira que tem aí, vai confiando naquela pessoa e entrega aí todo o seu patrimônio de uma vida na mão daquela pessoa e depois fica aí sem saber o que fazer, vive uma vida infelizmente miserável depois por causa disso, tá certo? Então eu precisava alertar você sobre isso, tá bom? Precisava alertar você disso. Então, vamos partir para frente, né? O que é que aconteceu com esse jovem, né? Coincidentemente, né? Eu acho interessante como a Bíblia fala, né? Coincidentemente, depois que eu gastou tudo, né? Tudo que possuía, se abateu sobre aquela região, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade, né? Então, o que a Bíblia diz que é coincidência, né? A gente vê que é a providência divina, né? Porque tem uma lei, acho que é o próximo, não é o próximo slide, mas Deus quando resgatou Noé, né? Noé desceu lá da arca com a sua família, com os animais, e ali Noé oferece um sacrifício, e a partir dali Deus determina uma lei, né? De que a partir daquele momento nunca mais cessaria algumas leis de acontecer, né? Como as 4 estações do ano, o dia, a noite, né? O sol, a chuva. Então essas coisas, né? Esses acontecimentos naturais sempre iriam acontecer. E você também que estuda mais a Bíblia, né, que lê um pouco mais a Bíblia, pelo menos, vê que acontecia naquela região, vez por outra, acontecia algum movimento de seca, né? Lá no tempo de Abraão, ele passou por esse momento de seca, Isaac também passou por esse momento de seca, o próprio José do Egito, né? O sonho lá de Faraó das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras também ilustra bem esse momento de seca naquela região. E aí, trazendo aqui lá nos tempos de Jesus, né, que ele estava naquela região próxima, então a gente percebe que era uma região com que passava, né, com que vinha esses ciclos de fome, de miséria por ela, né? Se a gente trouxer aqui para o nosso contexto aqui do Rio Grande do Norte, nosso sertão nordestino, a gente vê também que esses eventos acontecem, né? De tantos e tantos anos acontecem uma seca e aí fica sempre os agricultores aperreados porque não tem dinheiro, porque não sabe lidar com aquela situação. Então esses eventos sempre vão acontecer e é justamente depois pronto, sempre vão acontecer e que a gente não pode prever quando é que vai ser a próxima crise, uma coisa interessante, né? Ninguém esperava, por exemplo, né, que ia acontecer uma pandemia como essa do coronavírus e que a gente ia ficar em casa por, sei lá, estamos quanto tempo? 3, 4 meses em casa, né? Quem diria? Quem estava nos planos de quem? Só no de Deus, meu amigo. Ninguém estava, né? Eu lembro muito bem que a gente estava aí terminando o ano, começando o ano, tudo muito otimista, né? Porque a economia estava indo bem, os trabalhos estavam indo bem, a gente estava cheio de planos, né, a realizar nesse ano. E aí, meu amigo, parece que tudo virou de ponta cabeça, né?
tudo virou de ponta cabeça, muita gente tendo que ficar em casa, infelizmente muitas pessoas morrendo por causa dessa doença, outras pessoas, né, sofrendo os efeitos aí econômicos, perderam seus empregos, então tá tudo nessa bagunça, nessa zona aí, né? Mas essas coisas sempre vão acontecer, né? Quem é mais velho já passou por outras guerras, né, que também não estavam previstas, passou pela Segunda Guerra, passou pela Primeira Guerra, passou por outras pragas também, biológicas, por outras doenças, né? Então, a única certeza que a gente tem é que outros momentos como esse também vão acontecer. Mas quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe, né? Eu, como sou economista, a gente tem uma matéria que a gente estuda a econometria, né, que a gente vai juntando alguns conceitos econômicos com a modelagem financeira, utilizando cálculos financeiros. E uma das certezas que a gente tem é assim, que por mais indicadores, por mais estudos que a gente não consegue prever quando vai ser a próxima, né? A única certeza que a gente tem é que a gente tem que se preparar para a próxima, o melhor que a gente puder, né? E aqui eu falo dessa questão de construir uma reserva financeira, né? Que se você é funcionário público, você deve ter aí pelo menos 3 meses dos seus gastos mensais guardados, né? Então, se você, por exemplo, gasta R$ 2.000 por mês, né, com suas despesas aí de água, de luz, de transporte, né, de moradia, então se você gasta R$ 2.000 por mês e você tem essa estabilidade de trabalho, né? Mas, infelizmente, funcionário público, né, dependendo aí da esfera que você seja, não tem a estabilidade financeira, que já é outros 500, né? A gente vê vários funcionários aí do estado ou do município não recebendo seu 13º, não recebendo seu valor de férias, né? E aí fica tudo muito perdido essa questão financeira, né? Então, você precisa sim ter uma reserva, né? Você precisa de um valor menor, porque você tem uma certa previsibilidade, uma estabilidade lá no seu trabalho, mas é bom ter um colchão, né? Um momento como esse. Então, se você gasta 2.000 e tem pelo menos 3 meses desse valor, então deve ter aí R$ 6.000 guardado para isso. Né? Se você é funcionário privado, né? A sua estabilidade do emprego não é tão grande como a do setor público. É claro que se você é um bom funcionário, se você é produtivo, se você pede feedbacks constantes aí para os seus superiores, né? E tudo sempre é muito positivo, você percebe que eles querem estar lá com você, você tem sim, né? Uma certa estabilidade lá no seu trabalho. Porém, crises também podem afetar o próprio negócio, né? O momento que a gente está passando também é um grande exemplo disso, e que, infelizmente, por melhor que você seja, o negócio faliu e agora você vai ter que sair, né? Mas, de certa forma, você não tem tanta previsibilidade do seu salário, né? Do seu emprego. Então, como você tem um risco maior, você precisa ter um tempo maior também de guarda, né, de reserva, de colchão para isso. Se você é um autônomo, se você é empresário, né, aí é que já muda o sentido, porque você já não é mais seletista, né? Você não tem mais direito a seguro-desemprego, você não tem essa certa estabilidade, você não tem alguns direitos, então você precisa ter uma reserva maior, né? Então é recomendado aí que você tenha pelo menos um ano para poder, se o seu negócio não deu certo, você tem tempo para montar um outro negócio, ou até para se recolocar novamente no mercado de trabalho. É recomendado que você tenha mais tempo, né? Joia, esses valores são exatos, são engessados de forma alguma. Cada um vai construindo o seu número, né? Ah, Joyce, eu sou funcionário público, mas eu queria por mais tempo. Eu posso, não tem problema nenhum. Eu sou autônomo, mas 12 meses é muita coisa, eu acho que não preciso. Para mim só preciso menos tempo. Cara, aqui são sugestões, né? São princípios que a gente vai ver no seguinte. Quanto mais arriscado você está na sua atividade econômica, né, da forma como você ganha dinheiro, mais você tem que estar protegido, né? Porque se alguma coisa der errado, você tem uma salvaguarda, né? Algo que ele possa lhe proteger nesse sentido, né? Então, aonde é que você pode deixar esse dinheiro, né? A gente falando aqui da reserva. Esse investimento tem que estar alocado num local, num canto que você possa tirá-lo rapidamente, né? Que você, imagina aí, você trabalha, vai guardando seu dinheiro, vai construindo essa reserva aí que eu estou falando para você, e então você vê num momento desse como crise, mas aí o seu dinheiro estava lá e você só pode tirar daqui a 5 anos. Só pode tirar daqui a 2 anos. Aí você vê, poxa, eu preciso de dinheiro agora, porque a crise é agora, né? Então, justamente, você abre mão da rentabilidade, abre mão do dinheiro que você vai ganhar dos juros, para que você possa resgatá-lo rapidamente. Porque aqui o importante não é você ganhar 10, 20% por ano. Não, de forma alguma. É que você tenha dinheiro rápido, né? Então, aqui são algumas aplicações que você pode deixar esse dinheiro. Até a poupança é recomendado, né, em alguns casos específicos, porque tem suas facilidades, né, de você poder
pegar o dinheiro no final de semana, se for o caso, pegar no feriado, né? Pegar à noite, você tem essas facilidades. Também tem a no conta, uma conta que eu gosto bastante e recomendo também que você tenha. Tem os investimentos do Tesouro Direto, né? Assegurados aí pelo Tesouro Nacional. E CDBs também de liquidez diárias, tá? Então vamos lá, o próximo versículo, né? Por esse motivo, né, que ele ficou pobre, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos, né? Olha só que coisa interessante. Aquele jovem a gente viu que não tinha o interesse de voltar para casa, né? Ele pegou o seu dinheiro e pouco tempo depois que ele tinha pegado esse dinheiro, juntou tudo e foi-se embora para uma terra muito distante. Ele não queria mais contato algum, né? Já fazia parte do plano dele. E ele não queria também voltar, né? Nem sequer passava pela cabeça dele que ele ia ficar pobre. Nunca na vida. Né? Com certeza ele foi muito otimista, né? A coisa que esse insight que me veio agora, né? Às vezes a gente monta os planos da gente e pensa que eles sempre vão dar certo, né? A gente pensa que vai acontecer tudo maravilhosamente bem, nunca vai acontecer nenhum percalço, nada de errado, né? E essas coisas acontecem na vida, né? Foi o que aconteceu com esse jovem, né? Por sua imaturidade, né? Pegou esse dinheiro, pensou que tudo ia dar certo, ia viver a vida dele de luxo, ia viver a vida dele de riqueza, gastando o seu dinheiro aí como bem entendesse, e pronto, ia viver bem, né? Só que aí ele foi surpreendido porque na prática não foi nada daquilo que ele pensou, né? Então os planos aí que você monta, eles podem dar errado, né? Coloque essa premissa, né? Coloque essa pulgazinha atrás da orelha, assim, cara, esse plano tá massa, tá bacana, mas vem cá, se der errado, o que é que eu vou fazer? Você tem que pensar nesses planos B, né? Porque é o que acontece, você não ser pego de surpresa, né? Então vamos lá, ele não pensava em voltar para casa e ele teve que lidar aí com um desafio que foi deixar de ser o filho do dono, né? O filho de um dono de uma propriedade, para ele ser agora um empregado, né? E eu já passei por uma situação como essa, né? Quando eu era mais novo, sei lá, uns 10 anos atrás, eu trabalhava na empresa familiar, na empresa dos meus pais, dos meus avós, mas quando eu casei, eu queria construir o meu próprio nome, né, minha própria família. Eu não queria ser reconhecido aí como o filho do dono da loja tal, né, o neto de fulano de tal. E aí eu queria construir a minha identidade, né? Então eu saí lá da condição desse trabalho aí familiar e fui atrás de procurar emprego. E aí é interessante, porque eu nunca tinha feito um currículo na vida, né? Nunca tinha pedido um emprego, eu estava acostumado a trabalhar sempre no negócio dos meus pais, né? Então aquilo ali eu já fazia durante anos. E aí eu não sabia sequer fazer um currículo, não sabia sequer mandar esses currículos para as empresas, não sabia me comportar na entrevista de emprego, muito menos me comportar com um novo empregado, ficar sobre o gerente. Cara, é tudo muito novo, né? Então isso aí deve ter passado pela cabeça desse jovem, né? Poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Vou pedir um emprego, né? Então ele teve que se sujeitar, se adaptar aí a essa nova circunstância por causa disso, né? Imagina a vergonha, né? De pedir um emprego, não sabia se comportar nesse ambiente, né? E mais uma coisa boa que aconteceu com ele é porque ele tinha qualificação, né? Ele tinha algum conhecimento lá, que ele deveria estar trabalhando lá no pastoreio, né? Uma atividade muito costumeira daquela época, até hoje ainda é, né? Pastores de ovelhas ainda existem por lá, mas essas habilidades dele, né, esse costume que ele aprendeu aí com o pai, com o irmão, com os empregados lá do seu pai, foi necessário, né? Foi suficiente para que ele conseguisse se recolocar novamente, né? E olha só como é interessante a questão do conhecimento. Olha só, não é só conhecimento, sim também é educação, né? Uma coisa ligada com a outra. E é que eu quero te fazer uma reflexão também, né? Eu estava até comentando com um amigo meu hoje, de que você tá repórter lá no meio da rua, né? Aí vai e pergunta, o que é que você quer? Ah, eu quero saúde, educação e segurança, né? Dizendo, cara, quando a pessoa diz isso, na verdade, ela diz isso, já é um discurso, né? Que a gente escuta aí diariamente, mas na cabeça dela é o seguinte, saúde não é você se alimentar bem, não é você praticar uma atividade física, é você poder pagar um plano de saúde, né? A educação não é você ler muitos livros, não é você produzir, escrever livros, né? E sim é você pagar um colégio caro, né? Nem um colégio bom, porque o colégio bom é sinônimo de colégio caro, né? Então é você pagar por um colégio caro. E a segurança é de você morar num condomínio fechado, né? Cercado ali, com vigilância 24 horas. E aqui, meu amigo, a questão da educação, a questão do aprendizado, ele vai muito além de você pagar uma faculdade cara, né? Tá certo? Que se você ali estudou num bom colégio particular, né, Deus deu condições aí para os seus pais para você poder estudar numa circunstância como essa, e você também talvez deva ter feito aí sua graduação, sua pós-graduação em boas faculdades, bacana, mas
não é somente o teu diploma, né, que vai garantir o seu trabalho, né? É o fato de você poder colocar esse seu conhecimento em prática, né? Fazer ele mais tangível, né? Ele mais real na sua vida. Então, existem várias formas de você adquirir conhecimento e também de praticar, que não necessariamente tenha que ter um diploma, né? Por exemplo, você está aqui comigo, né? Está aqui interagindo aqui comigo, então você está aprendendo a lidar melhor sobre finanças, que não existem tantos cursos voltados para finanças, não é verdade? Mas você está aprendendo. Você quer conhecimento? Com certeza. Que vai valer para sua vida? Não tenho dúvida, né? Então, algumas formas de você aprender ter mais conhecimentos, né? E aqui sem gastar muito, né? Eu fiz aqui uma versão econômica aqui para você. Você pode fazer cursos online, tem cursos gratuitos, que eu recomendo aqui, os cursos da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, tem cursos muito bacanas lá, gratuito para você, com certificado também. Acho que a Fundação Getúlio Vargas dá um peso muito bacana lá para o teu currículo, então se você puder depois ver lá, curso da FGV gratuito, você vai ver uma gama de cursos que vão ajudar você, né? Outros são livros, né? Eu acho que o livro é a forma, o melhor custo-benefício que você pode ter no conhecimento é através dos livros. Por quê? No conteúdo aí online, seja aqui em lives que você vai ver, seja em canais que você está acompanhando, mas que com certeza isso é muito vasto, né? E eu digo isso para você porque eu fui trabalhando com a educação financeira, justamente me alimentando desses conteúdos, mas você vai perceber que existe uma certa superficialidade, né? As pessoas não vão muito profundas naquele conteúdo. Então você que quer mais vai ter que começar a desembolsar um pouco mais de dinheiro, e aí uma forma de você adquirir isso é através dos livros. Qual que é o preço que você vai ter que pagar? O tempo de ler o livro, né? Então você compra um livro que, sei lá, você compra por 20, 30 reais, né? Se você comprar muito caro, né? Você compra por 50, 60 reais um livro, mas se você investir no seu tempo, sei lá, você coloca uma semana, 15 dias, um mês para ler um livro, você vai aprender muito, né? E já falando sobre leitura, né? Eu vi que meu amigo Paulo está aqui, né? Eu sempre vou citar o seu exemplo aqui, né, Paulo? Dizendo que é o seguinte, porque Paulo ele é um cara que não gostava de ler, né? Aí eu cheguei para ele, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e eu dizia para ele o seguinte, cara, você gosta de ler, você só não achou um conteúdo que fosse do seu agrado, o que é que você gosta de aprender? Aí ele disse lá um assunto que ele gostaria, disse, pronto, começa a ler assunto sobre isso. Quando ele começou, ele disse, Jorge, já li um livro tal, olha esse livro que é muito bacana, já estou de olho em ler outro, já quero ler outro, já quero ler outro. Então, você ler livro é como se você estivesse conversando. E todo mundo gosta de conversar, né? Então, quando você pega uma literatura bacana, quando você vê que o autor lá está se expressando aí de uma forma bem pessoal, está realmente se conectando com você, você vai aprendendo muito com isso, né? E aí, quanto é que você investiu, cara, por esse conhecimento? Você investiu 20, 30 reais. Isso é muito barato, né? Então, você também pode seguir outras pessoas, né? Pessoas que você admira, pessoas que, poxa, até os autores do livro, né? Eu falando com o Paulo, eu disse, não, Paulo, porque, sei lá, o Gustavo disse que era isso aqui assim, assado. Quem era Gustavo? Era o Gustavo Cerbasi, o cara que eu tinha lido, né? Não, porque Marcelo fala assim, assim, quem é Marcelo? Marcelo Silvestre, outro autor do livro, né? Eu realmente via e vejo, né? Essa personalidade do autor quando está escrevendo seu livro, né? Eu, quando fiz o meu e-book, né? Tem um e-book chamado Os Mais de 350 Versículos sobre Finanças. E aí, quando eu fui escrever, eu fui pensando em você, né? Pensando no leitor, na pessoa que fosse ler esse livro. Então, quando a pessoa escreve, ela vai colocando, né, sua emoção nessas palavras para que você aprenda cada vez mais. Então, vamos lá. Próximo versículo diz o quê? Ali, aquele jovem, ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada, né? Ninguém lhe dava absolutamente nada. Gente, a questão da alfarroba, né? Eu pensava que, cara, o porco comer deve ser um negócio ruim, né? Mas aí eu fui vendo que não era bem assim, né? A alfarroba, ela é uma vagem. Depois você pode pesquisar na internet o que é uma alfarroba. Você vai ver aí que é uma vagem parecida com tamarindo. Uma vagem grandona. Aí você abre, tem as alfarrobas lá. É um produto doce que ele é utilizado até para fazer chocolate. Eu vi algumas reportagens dizendo pessoas que têm tolerância à lactose e tudo mais estão consumindo chocolates de alfarroba, né? Porque e é muito mais benéfico, é menos calórico, parece, mas é cheio de resenha, cheio de coisa, né? A questão da alfarroba é utilizada, né, na alimentação até hoje, não se parou de consumir, né? Então, e até porque muitos dos animais se alimentam, né, de frutas, de vegetais, né? Então era costume da época, né? Então, a questão que eu quero chamar a atenção é justamente aqui, que ninguém lhe dava nada, né? Eu estava refletindo quando eu estava lendo aqui, trazendo esse conteúdo para vocês, e, poxa, o que é que ele quis dizer com ninguém lhe dava nada?
E aí depois, no desenrolar do texto, você vai entender que eu vou voltar a esse tema, mas é justamente falando da questão do patrão, porque o patrão era ruim, o patrão não dava nada, além do serviço dele, além do trabalho dele, não dava nada acerca disso. Então é justamente mostrando essa, essa essa esse costume de outras empresas, né? Você está numa empresa, está ali num costume, numa forma de gerenciamento lá do patrão, do gerente, mas aí você pega e se muda de empresa, aí você vai ter que se adaptar um novo modelo de gestão, né? E aí, como esse jovem tinha saído para outras terras, cara, era um novo mundo, né? Você imagina aí, você está aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e aí você vai e se muda para uma empresa lá de São Paulo, capital. É um ritmo completamente diferente, né? Aí você tá lá, se muda lá para Manaus, é outro sistema, né? Outra forma de lidar. Então, as relações trabalhistas vão sendo modificadas. E lá onde ele estava, ninguém dava nada. Era normal, negócio da mágica do trabalho. Não, lá é assim, acabou, né? Seco, como a gente diz. Era só o salário limpo e seco, né? Como a gente fala aqui. E aí o funcionário sofre, né? Quando o patrão assim é muito rígido, né? Quando ele está acostumado aí dessa forma, ele fica improdutivo, ele fica insatisfeito, ele fica reclamando, né? Aquilo vai meio que matando ele aos poucos, né? Diariamente. E aí eu já falei aqui sobre o trabalho, que o trabalho ele deve ser algo que motive, né? Algo que alegre você, algo que lhe faça bem. A maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, né? Antes era dormindo, né? Propaganda dos colchões. Um terço da vida você passa sobre ele. Então é como se a gente dormisse 8 horas. Mas na prática a gente dorme muito menos. A gente dorme 7, 6, 5 horas por dia, né? E aí a gente passa muito mais tempo no trabalho. A gente passa aí 8 horas só a carga horária de trabalho. Mas aí você bota aí a hora de almoço, você bota aí a hora de trânsito. Então, naturalmente, você já passa 10, 12 horas por dia. Então, o trabalho, meu amigo, tem que ser algo gostoso, algo prazeroso, algo que lhe satisfaça. Por mais que você ganhe um bom salário na sua atividade, mas aquilo não te dá satisfação, então procura uma forma de você poder migrar de trabalho, né? Procurar utilizar as suas habilidades, né? O que você faz de melhor para você poder ganhar mais dinheiro com aquilo que você gosta, né? Então, esse homem, o que é que ele pensou, né? Foi quando, caindo de si, ele falou consigo, né? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, tomar o caminho de volta para meu pai, chegar e confessar, né? Pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado de seu filho, me coloque como um dos seus trabalhadores, né? Aqui a gente vê que esse filho chegou no fundo do poço, não tinha mais o que fazer. Se o seu plano, né, as suas expectativas estavam lá em cima, por causa desse projeto aí que ele tinha articulado, que ele tinha pensado aí detalhadamente, só não tinha pensado que as coisas podiam dar errado, né? E aí depois, ele que estava cheio da grana, ele que estava gastando o seu dinheiro aí à vontade, fazendo o que bem entendesse, agora ele se viu trabalhando para os outros por um salário pequeno, se viu com fome, se viu também talvez sem ter aonde morar, sem ter onde vestir, né? Então esse cara chegou no fundo do poço, né? E eu quero dizer para você que as pessoas que chegaram no fundo do poço, elas chegaram no momento mais importante. Eu digo que o momento ruim não é quando você está no fundo do poço, é quando você está ainda caindo no fundo do poço, né? Porque quando você está no fundo do poço, o que é que acontece, né? Você começa a comparar, você começa a pensar, né? Nesse caso aqui ele estava comparando, né? Ele começou a indagar, poxa, olha só, eu estou aqui trabalhando para os outros, alimentando esses porcos aqui o dia todinho, mas estou morrendo de fome. Cara, quantos trabalhadores do meu pai estão lá com comida à vontade, cara, né? Destruir, porque ganham, comem bastante, né? Tão bem satisfeitos, e eu aqui, cara. E aí ele começa a se indignar, né? Poxa, isso não pode acontecer, isso está errado, né? Isso não está certo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele fica se constrangendo nesse momento, né? E começa a refletir. Cara, mas eu tô passando por essa situação por causa das coisas que eu fiz, né? Aí deve passar um filme na cabeça dele. Poxa, eu fui lá falar com o pai, pedi para ele fazer a herança. Meu pai fez todos os trâmites de vender a herança, de me dar a minha parte. E aí eu vim embora, e aí eu tô passando por isso. Ele vai refletindo as decisões da vida dele, né? Vai vendo que ele não soube lidar bem com o dinheiro dele, vai ver que ele foi aí no conselho dos seus amigos, né? No conselho dele, que ele pensava que era amigo dele, né? Então ele foi vendo que todas as decisões que ele tinha tomado até aquele momento não tinham sido nada produtivas, né? A forma como ele estava lidando com o dinheiro estava completamente errada, e aí ele se vê, e agora, né? O que é que eu vou fazer? E aí ele começa a se arrepender, poxa, eu fiz errado, né? Eu fiz errado, não era para eu ter feito dessa forma. Poxa, se fosse agora, eu teria feito diferente. Um arrependimento que acontece com
com muitas pessoas, né? Elas chegam na fase adulta, né? Vão amadurecendo no seu trabalho e muitas dizem o seguinte: ah, se eu ganhasse o dinheiro se eu ganhasse o dinheiro de hoje com a cabeça, né? Com a cabeça que eu tenho agora, ah, como seria diferente. E é justamente aquilo, uma das coisas que a gente falou, acho que nos primeiros slides, né? Mostrando essa questão da imaturidade, né? Que o amadurecimento ele vem com o tempo. Então, com as próprias experiências, né? Então, aquele que é cabeça dura, ele vai quebrando a cabeça. O que aconteceu com esse cara? Quando ele cai em si, ele passa por essas experiências e aí ele amadurece. Poxa, não era para eu ter feito isso, né? Mas aí ele começa. Aí é o que eu acho legal. Eu acho que talvez seja por isso que ele é chamado do filho pródigo, né? Pródigo é o quê? O menino prodígio. Cara, esse menino é o máximo, é um menino muito inteligente e tudo mais, né? Mas eu acho que é nesse ponto aqui. É aqui que esse filho, ele se torna diferenciado. Ele se, poxa, esse cara fez diferente, porque ele pagou um preço muito alto, né? Para poder sair do poço. Então, olha o que é que ele teve que fazer. Cara, o que é que eu vou fazer para sair dessa situação? Poxa, eu vou ter que ir lá. Vou me deslocar, mesma distância, né? Com que eu vim até aqui, eu vou ter que voltar. Só que agora eu vou voltar com a outra cabeça. Eu vou ter que olhar nos olhos do meu pai e vou dizer que eu errei, que eu pequei, que não era para ter feito isso, que eu não sou digno mais nem de ser chamado de filho dele. Olha só, né? Como isso tem um peso muito grande, né? Emocionalmente, isso é muito forte, né? Muitas pessoas não conseguem perdoar seus pais, perdoar sua mãe, um irmão, um tio, né? Algum amigo por alguma coisa que tenha sido feita, né? Então você imagina ele não só perdoar, né? Não só pedir perdão, mas fazer todo esse trajeto de volta. Então isso vai mexendo sim com o psicológico durante todo esse processo, né? Ele vai vendo o preço que precisa ser pago. Poxa, eu estava lá na condição de filho, todo aquele patrimônio lá do meu pai ia ser meu, mas agora não é por causa das besteiras que eu fiz. Mas eu quero consertar isso que eu fiz, né? Eu quero pelo menos trabalhar com meu pai, né? Eu quero pelo menos trabalhar com meu pai. Aqui é uma coisa interessante, né? Que o pai, ele era um bom patrão. Olha só que coisa bacana, né? Quando o cara é um bom patrão, os funcionários são bem tratados, né? Alguns funcionários estão numa empresa, são bem tratados, não valorizam aquilo ali. Somente quando ele sai dessa empresa, vai para outra, aí ele vai vendo, cara, como aquela empresa era boa, cara, como eu não dei valor, como eu deveria ter feito diferente. Na verdade, isso aconteceu com essa pessoa aqui, né? Então, o funcionário é bem tratado e as pessoas querem trabalhar onde elas são bem tratadas, né? É como tem aquela história dizendo, né? A filha queria que tivessem borboletas, que tivessem abelhas lá no seu jardim. Ela pergunta como é que ela poderia fazer isso, né? E ela simplesmente plantando flores, né? Você planta o jardim e vem, né? Então, se você monta uma empresa, se você tem uma forma diferenciada de tratar do teu funcionário, então os bons funcionários virão, né? Porque todo mundo quer trabalhar num canto assim, todo mundo está disposto a se sacrificar para isso. Tu acha que esse jovem lá, ele ia fazer esse percurso todinho, passar por essa humilhação todinha, pedir perdão, olhar nos olhos do pai, se não valesse a pena, se ele visse que aquilo não fosse benéfico para ele? Não, ele fez isso porque ele sabia. Cara, lá no meu pai, os trabalhadores, ou seja, ele não se via mais como filho do pai, né? Mas, poxa, os trabalhadores de papai trabalham bem, comem bem, vivem bem. Cara, que eu pelo menos consiga isso. Então ele se dispõe a passar por todo esse constrangimento, né? Por toda essa humilhação para que ele tenha isso. Então, olha como é valoroso você ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente gostoso de se trabalhar, né? Olha só o que, é que você pode dar de benefício aí para os seus funcionários sem você gastar muito dinheiro, né? A gente tem aqui Renata, que é especialista nesse assunto, né? Mas eu vi algumas coisas que podem ser feitas, né, para você poder ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente gostoso, né, cordial, aonde o patrão dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite para os seus funcionários, que tratam bem, que veja o funcionário não como uma peça, não como um produto, mas sim como uma pessoa que pensa, né, que tem valores, que tem princípios, que tem atitudes que podem ser benéficas e muito para o seu trabalho, que está ali dedicando 10, 12 horas do seu dia a dia, né, para poder cuidar do patrimônio do dono, né? O dono, ele contrata as pessoas para que elas cuidem do patrimônio dele, né? Para que elas possam trabalhar e crescer o patrimônio, né? Então, é você reconhecer quando o funcionário faz uma boa tarefa, né? É você delegar, é você dar mais cargos de confiança, né? Você deixar com que essa pessoa se desenvolva, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, ajudando essa pessoa, né?
A empresa, na verdade, ela é uma escola, onde você aprende muitas coisas, né? Aprende como lidar com fornecedores, aprende a lidar com clientes, aprende a trabalhar em equipe, a lidar com outras pessoas, onde você talvez aprenda aí uma nova ferramenta, sei lá, trabalhar no Excel, trabalhar no pacote Office. Quantas coisas você não aprende numa empresa, né? Você aprende a vender, você aprende a controlar, você aprende a analisar. Então, a empresa é uma escola, né? E as pessoas gostam de estar aprendendo, né? De fazendo, pelo menos algumas, né? Não são todas, não, mas algumas pessoas gostam, sim, de estar aprendendo, de estar crescendo. Então, quando você faz isso na sua empresa, você está adquirindo aí os melhores funcionários que você pode ter, né? Então, vixe, isso aqui ficou ruim. Deixa eu ler. Eu estava editando os slides, aí eu vi que ficou ruim, eu fui ajeitar. Mas então, eu vou ler aqui o que é que está dizendo. É o do 20 em diante. Aqui essa passagem é justamente falando que logo em seguida, né, ele vai, se levanta, vai e sai em direção ao pai, né? E aí seu pai o vê distante e já vai, abraça ele, né? O filho vai e diz para ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho. E aí justamente o pai abraça, chama, né? Os funcionários dele, manda matar aí o bezerro cevado para fazer uma grande festa, né? Esses versículos vão falando sobre isso. E aqui olha que coisa massa, né? Que o pai desse garoto diz, né? Ele usa o dinheiro, ele usa o patrimônio que ele tem, ele usa os recursos que ele tem para fazer isso aqui, ó. Eu queria que você repetisse. Infelizmente eu não posso lhe ouvir, né? Mas eu sei que você já leu várias vezes aí, né? Mas vamos ler assim para a gente poder fixar na mente da gente, né? Eu vou ler aqui junto com você. Use o dinheiro para viver momentos inesquecíveis, momentos marcantes, né? Dinheiro é para ser usado. Não é só acumular, acumular e acumular. Né? Olha só que coisa bacana que o pai desse garoto ensina pra gente. Ele não pensa duas vezes. Quando ele abraça o filho, manda, vamos fazer uma festa, troquem as roupas dele, coloquem um novo anel. Cara, vamos fazer uma festa, que maravilhosa. Porque, cara, esse filho aqui estava perdido. Né? A gente vê lá no final, né? Esse filho estava perdido e agora foi achado. Então ele usa o dinheiro dele para esses momentos inesquecíveis. Cara, nunca mais ele esqueceu o dia que ele viu o filho dele. Lá, desde longe, ele viu, reconheceu o jeito de andar lá daquele filho, o jeito como ele estava vestido e tudo mais. Sabe-se lá quantos meses, quantos anos esse pai estava esperando a volta do seu filho, né? E aí ele faz essa grande festa para poder marcar esse momento, né? Então você também deve fazer da mesma forma. Embora aqui eu me incluo, né? Nesse sentido. Eu falo muito acerca de você poder fazer a sua poupança, de você fazer seus investimentos, mas, cara, o propósito, né? Como Jesus mesmo diz, a vida é mais do que isso, né? Não é só as coisas que a gente tem, não é só as coisas que a gente acumula, não é só o nosso patrimônio. A vida é muito mais do que isso. Então são momentos como esse que faz a vida da gente mais interessante, né? Que faz com que a gente possa vivenciar momentos como esse, né? Então, você tem o seu dinheiro, use o dinheiro para isso, né? Deixa eu ver se é o que eu falo nesses próximos slides, né? Também ficou branquinho, foi a mesma coisa do outro slide. Aqui é falando justamente da questão do filho mais velho, né? Vê aquela situação, pergunta, o que é que está acontecendo? Que zoada é essa? Não, então o irmão aí chegou, teu pai mandou matar o bezerro para ele, porque vai ser feita uma festa, né? E aí esse irmão mais velho se indigna e começa a falar com o pai: pai, isso é um absurdo, porque esse garoto aí pegou o dinheiro do senhor e foi gastar aí a torta direita e agora ele vem, o senhor faz isso, eu estou aqui trabalhando como escravo e o senhor nunca fez nada por mim, nunca fez nada pelos meus amigos, isso não é justo, não sei o quê. Na verdade, é assim que acontece. Então, aqui não está dando para ler por causa de como ficou, mas sem problema nenhum, né? É justamente mostrando essa questão aqui. E aí, vamos falar sim agora do filho mais velho, né? A gente falou do filho mais novo, falou das burradas que ele fez, né? Do plano que ele fez, o fundo do poço onde ele chegou, o que ele fez para sair. E agora vamos falar do filho mais velho. Olha só que coisa interessante. Eu te disse lá no início que o pai tinha repartido a herança com os dois filhos, não foi? Então o filho mais velho também recebeu a herança. Então tinha a mesma bolada de dinheiro. Só que ele não utilizava esse dinheiro. Ele era escravo desse trabalho. Ele até fala, né? Pai, eu tenho trabalhado como um escravo. Eu estou me sujeitando como um escravo aqui trabalhando para o Senhor. E isso nunca me valeu a pena. Gente, e como isso acontece? A influência de Mamon, né, que é a influência espiritual que acontece lá no meio financeiro, né?
que é fazer com que você retenha, com que você armazene, com que você só acumule, mas não no sentido de preservação, não no sentido de proteção, mas é no sentido de você ser egoísta, de querer tudo para você, de você ser avarento, de você não poder repartir nada com ninguém, né? A influência mamônica é justamente sobre isso, né? Depois eu vou fazer um estudo aqui específico sobre mamon, vou fazer uma live sobre esse assunto, que eu acho que é muito válido, muito interessante para a gente ampliar os nossos horizontes, mas de antemão a gente já sabe que Mamon age dessa forma, né, sutilmente na mente da pessoa, para que ele não fique com esse dinheiro, não, negócio de repartir, negócio de ajudar o outro, tá ficando doido, não, meu amigo, aqui é cada um por si, né, assim? Então, esse filho mais velho estava sobre essa influência. Mesmo estando ali com o pai, mesmo não pensando em ter uma herança antecipada, ele também foi vítima, né, dessa ação maligna sobre o dinheiro que acontecia para ele, né? Então ele tinha o dinheiro, tinha lá a herança que o pai tinha deixado, mas ele não gastava com nada. Ele até diz: pai, o senhor nunca fez isso para mim, nunca matou um cabrito para poder comemorar aqui com os meus amigos. Aí a pergunta fica: e nem você, cara? Nem você pegou o seu dinheiro para compartilhar com seus amigos. O seu dinheiro, cara, infelizmente, esse filho mais velho era tão pobre que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então, é justamente ele falando isso aí, né? O dinheiro, ele é um péssimo patrão. Péssimo. As pessoas que trabalham, né, voltadas, pensando somente no dinheiro, aquele negócio que eu falei lá no início, né? As pessoas que têm um apego, que têm um amor ao dinheiro, que têm o dinheiro como propósito de vida dela, né? Ela trabalha várias e várias horas só pensando nisso, como se isso fosse fazê-las felizes, né? Somente isso fosse fazê-las felizes, né? Tudo é trabalho e dinheiro. É o que fica, não, você tem que abrir mão da tua família, abrir mão dos teus filhos, abrir mão dos amigos, experiências de vida. Cara, tudo isso pode esperar. Tua família pode esperar, todo mundo entende, tem um momento que você está trabalhando, né? Não, fulano está trabalhando, tá tudo bem. Seus filhos, não, negócio de ter filho, não, eu quero aqui é trabalhar. Você já fez as contas de quanto custa um filho, né? Os amigos, cara, quem precisa de amigo, eu quero mesmo. Então, é uma coisa que te prende. Numa das postagens que eu fiz, eu estou me lembrando aqui, acerca daquelas pessoas que são viciadas em trabalho, né, que é um termo em inglês chamado workaholic. São essas pessoas que trabalham 12, 15 horas por dia. Essas pessoas vivem no trabalho. Trabalham, não descansam, né? Trabalham aí de segunda a segunda, não tiram férias. Isso acontece com muitos empresários, mas muitas pessoas aí que são muito focadas, muito vidradas, viciadas mesmo na sua carreira. Essa pessoa aí realmente idolatra ou o dinheiro que vai conseguir, ou a posição que vai assumir por causa desses status. Mas aí ela paga um preço enorme, porque ela vai ganhar horrores de dinheiro, mas ela não vai ter ninguém para estar lá do lado dela. Ela não vai casar, ela não vai ter filhos, ou se tem, não tem laços com ele, não tem amigos, né? Ou se tem, são amigos interesseiros. Infelizmente é o que acontece. Então, o que a Bíblia vai falando é justamente você criar um equilíbrio entre esses dois lados, né? E a influência de Mamon é justamente fazer com que você abra a mão de todas essas coisas, abra a mão de Deus, de ter o seu momento com Deus, de ter o seu momento lá de adoração, de louvor a Ele, abra a mão do seu descanso, que é benéfico para o seu corpo, abra a mão do seu tempo com a família, para você ficar somente trabalhando, né? Porque você vai ganhar mais dinheiro. O motivo é esse, né? Sempre é esse. O foco sempre é ter mais dinheiro, único e exclusivamente. Então, tem 2 versículos que vai falando disso, né? Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza, né? Tenha bom senso. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sente em paz e feliz com seus rendimentos. Está sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E nunca tem fim isso aí, né? Até morrer. E justamente a intenção é que você morra sem ter tempo. Sem você ter tempo para sequer pensar, refletir como é que você vai tomar os rumos da sua vida depois, né? Então é só trabalhar, como se tudo isso fosse o mais importante. 31 vai falando a lição do pai para esse filho mais velho, na resposta, dizendo: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que possuo é seu. Porém, a gente tinha que fazer isso, tinha que celebrar porque o seu irmão estava morto e reviveu, né? Ele estava sem esperança, mas ele foi salvo. Então, o maior aprendizado que a gente vai tendo aqui, isso aqui já é o nosso último slide, mas justamente mostrando que os valores, né, que estavam sendo construídos. Eu estava aqui refletindo, poxa, será que o pai ele errou em fazer a herança antecipada? Será que nessa parábola aqui as 3 pessoas erraram? E aí eu estava refletindo, poxa, se eu for ver nitidamente assim,
pecaram todos os três, né? Porque o pai também foi negligente, ele poderia ter dito não, né? Mas aí quando a gente pensa que justamente essa parábola é muito falada acerca do amor que Deus tem para conosco, né? Com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, ele vai, nos abraça, nos acolhe e nos coloca numa posição melhor, na posição que ele vê a gente, né? Então eu fui percebendo que aquele pai fez isso para ensinar, né? Para dar uma lição. E aí a gente vai vendo esse pai justamente como um grande professor dos dois filhos, né? Justamente ele fala para o filho mais novo com as experiências, né, que ele teve e com a atitude que ele teve ao recebê-lo, mas também ele ensina aqui ao filho mais velho, porque esse filho mais velho ele estava muito envolvido nessa questão do trabalho, nessa questão do dinheiro, estava sendo escravo do dinheiro, mas o pai estava demonstrando para ele, né, estava demonstrando para ele que, cara, a gente tinha que fazer isso, porque a família, existem outros valores mais importantes do que o dinheiro. O dinheiro não é tudo. Era isso que o pai estava querendo ensinar para o filho, né? Então, o que é que a gente aprende nessa live de hoje, né? Que a imaturidade faz a gente fazer coisas irracionais. São coisas realmente que a gente só vem a refletir futuramente, né? O dinheiro não leva desaforo, a gente realmente tem que saber como lidar com ele e é valorizar o dinheiro que a gente tem e fazer bom uso dele, né? Nem guardando demais, nem gastando demais, sempre procurando o equilíbrio, né? Sempre também lembrando que o dinheiro não é o foco, não é o objetivo principal da vida. A gente também pode consertar algumas burradas que a gente fez lá no passado, né? Tá certo que o tempo não volta atrás, mas a gente pode sim tomar uma atitude de repensar, de refletir e de se levantar, né? A gente tá lá no fundo do poço, cara, deu tudo errado, os planos da gente, mas a gente pode consertar isso, né? Com as nossas novas ações, fazendo diferente. Poxa, se eu tivesse, hoje eu faria diferente, então vamos começar a fazer diferente, né? Mamon tem influência tanto da pessoa que tem dinheiro como da pessoa que não tem dinheiro. A gente viu desse jovem mais velho, né, do filho mais velho, que ele estava sendo escravo do dinheiro, mesmo tendo bastante dinheiro, né? E também do que não tinha, porque o que não tinha dinheiro foi fazer, né? O pedido da herança antecipada para o pai para poder gastar esse dinheiro, né? A gente foi vendo que o ensinamento que o pai vai dando para os filhos, né, é de justamente utilizar esse dinheiro para ter momentos marcantes, né? Momentos que realmente vale a pena. Então, tem algumas coisas que você deve economizar sim, mas tem momentos que você deve gastar, momentos que você deve comemorar, como por exemplo o dia do seu casamento, como algum aniversário, alguma data excepcional sua, da sua família, do seu filho, alguma conquista que você teve no trabalho, né? Usa o seu dinheiro para isso, pelo amor de Deus, né? Tenha esses momentos. Eu digo por experiência própria, né? De que você deve sim ter esses momentos de gratidão, esse momento de lazer, isso fica gravado na tua cabeça. Um passeio que você fez, um jantar que você foi diferente para poder comemorar tantos anos de casado, para poder comemorar a tua promoção, para poder comemorar o nascimento do teu filho, mais o aniversário do teu filho, gente. Isso é o que deve ser feito com dinheiro, né? É justamente a gente valorizar. Eu tenho mostrado aqui para você que o dinheiro ele é tão somente uma ferramenta, é um caminho, cara, da gente poder conquistar outras coisas, mas o foco não é o dinheiro. A gente só precisa do dinheiro porque a gente usa ele, né? Ele realmente é usado. E muitas pessoas se deixam usar pelo dinheiro, né? Mas a gente tem que usar o dinheiro para esses fins, para a gente ter esses momentos. Então, o nosso engajamento, a nossa vontade, o nosso trabalho deve ser focado não no salário, não no dinheiro que a gente vai receber no final do mês, mas o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Quantas experiências positivas você pode ter através desse teu trabalho. Com certeza, se você pensar dessa forma, você vai ter um dia a dia muito mais gostoso no teu trabalho. Tá certo? Então, te agradeço por você estar aqui comigo mais uma vez. E se você está vendo essa live aqui gravada e puder ver ela online, certamente será um grande prazer ter você aqui conosco, tá certo? Então, eu te espero no próximo vídeo. Até mais!